Muito bem, meus amigos, bom dia para todos, sejam bem-vindos ao Palavra Urgente. Você que ainda não conhece, está chegando agora. Essa programação é da Igreja Internacional da Graça de Deus, que temos como direção missionário R.R. Soares. E com muita alegria eu, pastor Tiago Pena, vou dar a você uma palavra, uma revelação do alto para que possa te fortalecer. E este programa, ele sempre traz situações, temas, e no caso de hoje é reumatismo no sangue, onde teremos aqui especialistas para falar. Tanto o médico, que será uma doutora, quanto a pessoa que viveu isso, a mãe que vai relatar. E eu quero que você acompanhe comigo desde então, agora mesmo no início, toda essa história que, para a glória do Senhor, o desfecho é de milagres. Mas o início foi muito complicado, onde até mesmo os médicos não acreditavam que o filho da Penha Lucas poderia sobreviver. Então eu convido todos vocês a acompanhar essa história. Em 1993, com 9 anos, o filho de Penha adoece. O médico descobriu que ele tinha reumatismo no sangue, mas ele já estava todo inchado. Ele entrou em coma, o médico já não dava mais nada por ele. Aí eu fiquei desesperada, que eu não sabia muito orar, sabe? Eu estava no começo, assim, né? E ele, daquele jeito ruim lá no hospital, ele mandou chamar a família e virou para mim e falou: olha, você tem quantos filhos? Eu falei: eu tenho 2. Tem ela e ele e a menina. Ele falou: então conta com um, porque eu antes... Em 1993, o filho da Penha Lucas é diagnosticado com reumatismo no sangue e rapidamente entra em coma. Que difícil para uma mãe ver o seu filho nesta situação, ver o seu filho nesse estado. Volto sempre a dizer, porque isso aqui é um caso, mas você entende a gravidade, embora você esteja passando por situações diferentes. Cada um sabe do que passa na vida. O apóstolo Paulo disse que os irmãos espalhados no mundo também passam por situações. O irmão que hoje está passando por situações gravíssimas no casamento, talvez de desemprego, problemas com o filho, não este, mas outros problemas. Cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe do que acontece. E ainda falando sobre este tema, reumatismo no sangue, eu quero que você acompanhe comigo mais uma vez aqui um VT que vai falar quantas pessoas acabam sofrendo com isso. Acompanhe. Mais de 12 milhões de pessoas sofrem com reumatismo no Brasil. Entre diversas patologias ligadas à doença, o reumatismo no sangue é uma delas. Quanto atingido o coração e o sistema nervoso, pode ser fatal. Uma doença que, segundo a medicina, não tem cura, e sim tratamento. A esperança é de ficar melhor e não curado. Segundo a medicina, não tem cura. A expectativa é você começar um tratamento e esse tratamento não ter fim. A ideia é que isso só pode piorar e você morrer. Você está entendendo o caso da Penha Lucas com o seu filho? De ouvir isso, mais de 12 milhões de pessoas ouviram a mesma coisa. Mas eu creio num Deus que pode tudo. Eu creio num Deus que restaura tudo. E não importa o grau da dificuldade. O que importa é se de fato eu acredito. Uma certa vez um pai leva o seu filho aos discípulos e os discípulos não puderam expulsar aquele mal. Então foi levado a Jesus. E Jesus disse o seguinte: por causa da incredulidade, vocês não conseguem expulsar esse espírito imundo. Jesus então cura aquele filho. E a gente, quando está numa situação dessa, a tendência é que a incredulidade venha com força. Ainda mais ouvindo do próprio médico, daquele que está lhe atendendo. E eu trago aqui a doutora, a especialista no assunto, para que possa continuar dizendo o que é de fato
por reumatismo no sangue. Acompanhe, por gentileza. Eu sou Débora Guiar, sou reumatologista. Reumatismo no sangue é relacionado a diversas doenças, exames laboratoriais alterados sem caracterizar clínica, sem o paciente sentir nada, tá? Que é totalmente diferente de febre reumática. Febre reumática, como o próprio nome diz, é uma febre, acontece principalmente em pré-adolescentes, em crianças entre 5 e 15 anos. E o grande problema da febre reumática é a manifestação cardíaca, que é o que dá geralmente a maior morbidade e mortalidade, aumenta o risco de morrer e de ficar com sequelas. A febre reumática pode atingir diversos órgãos e a gente diz classicamente em medicina que ela lambe as articulações e morde o coração. Então, a grande classificação para nós ficarmos preocupados com febre reumática é a sequela cardíaca, de um quadro que a gente chama de cardite, um tipo de inflamação no coração. E esse é a grande preocupação do médico reumatologista quando está tratando a febre reumática. Os sintomas principais são febre com dor de garganta. Então, toda vez que um paciente apresenta febre e dor de garganta, ele deve procurar o médico, porque se estiver associada a uma infecção de garganta do tipo Streptococcus B, existe a chance de desenvolver a febre reumática, que na verdade é uma resposta imunológica a esse streptococo alterado, tá? E entre as manifestações clínicas que a gente já falou, o mais importante é essa manifestação do coração. O tratamento é sempre com um antibiótico nessa fase em que tem febre e dor de garganta, para esterilizar a garganta desse streptococo, não deixando que a resposta imune aconteça. Existe o tratamento sintomático da parte articular, das dores articulares com anti-inflamatório, e a parte da sequela cardíaca é feita com cirurgia cardíaca. Então, o quadro mais grave da febre reumática é quando ela acomete o coração e que dá esse quadro grave de cirurgia cardíaca com maior prejuízo na vida diária do paciente. A febre reumática em si, a inflamação inicial, não é uma doença grave que possa levar a óbito. O que leva ao óbito são as complicações cardíacas, né? 30 mil pacientes no Brasil têm diagnóstico de febre reumática aguda e é a terceira causa de cirurgia cardíaca, tá? Então, o que mais leva à mortalidade é sim a complicação cardíaca e por isso, toda vez que o paciente tem dor de garganta e febre, precisa procurar o serviço médico para ser tratado o mais rápido possível. O tratamento tem que ser urgente, a pessoa não pode deixar passar e se alcançar o coração, ela virá óbito. Eu quero mais uma vez que você entenda a vida desta mãe, da Penha Lucas, que teve o seu filho diagnosticado com este mal. E muitas outras situações acontecem. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, ele esteve diante de uma situação que ele não tinha nada o que fazer. Mas ele fez algo que mudou tudo, que foi buscar ao seu Deus, o Deus de Israel. E ele convocou a todos, inclusive até pessoas de cidades vizinhas, se uniram no mesmo propósito de buscar a Deus. E olha que tremendo, Deus faz obras grandes, extraordinárias. Daquilo que você não consegue imaginar é o que Deus é capaz de fazer. Eu convido você a continuar acompanhando a história desta mãe que teve o seu filho diagnosticado com esta situação muito grave, muito pesada, mas que Deus trabalhou de maneira linda. Continue comigo. Eu sentei numa grama assim para chorar. Eu achei uma Bíblia toda rasgada. Aí eu comecei a fazer aquela oração, citando as mesmas orações que o missionário fazia. O médico perguntou para a gente se podia desligar aquele aparelho, que já tinha muito tempo. Eu falei que não, que Deus que tomava conta da vida dele. Na hora que eu cheguei, assim, que eu encostei a mão, ele deu um grito. Ele mesmo acordou, assim, gritou, mãe, me tira daqui. Aí foi na hora que o médico falou, isso aqui foi um milagre. Aí eu lembrei das orações que o missionário fazia.
Aí fui orando, aí eu fui na Igreja da Graça e o Anderson ainda estava no hospital. Já foi voltando ao normal. Foi onde que eu conheci a Igreja da Graça. Foi com a cura do Anderson. As dores na junta já não sentia mais, aquela febre reumática que tinha já não tinha mais. E até hoje, graças a Deus, estou bem. Como foi um dia, o pastor Rogério falou, hoje vai ter um batismo. Me batizei, continuei firme na presença de Deus. Vejam o que o Anderson passou desde pequeno, desde cedo. Vejam o que a mãe passou e que suportou na fé, crendo em Deus e confiando no seu Senhor. Você sabe que, como foi dito no início, mais de 12 milhões de pessoas já ouviram dos médicos o que essa mãe, a Penha Lucas, ouviu. E não é um caso isolado, 12 milhões de pessoas, são muitas pessoas. E o teu caso também não é isolado, porém também tem remédio. O remédio é Jesus. Eu trago para vocês aqui um fato histórico, até para te dar dimensão do que é esta situação. O nome dele é Charles do Bronx. Ele, um lutador de artes marciais, um ótimo finalizador, reconhecido mundialmente, porém também diagnosticado com essa doença. Acompanhe, por gentileza. No Fato Curiosos de hoje, eu quero te apresentar a história de Charles do Bronx, um dos maiores finalizadores de artes marciais da história. Charles, o que ele tem a ver com o nosso programa de hoje? Ele também enfrentou um reumatismo no sangue. Aos 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com esta doença e teve muitas dificuldades, porque além das dores no corpo, ele não conseguia se locomover. Andar para ele era difícil. Mas Charles do Bronx, e recebe do Bronx por conta da sua origem numa comunidade carente, sem recursos, ele consegue sobressair disso tudo, avança, ultrapassa a dificuldade do reumatismo no sangue e hoje é considerado um dos maiores lutadores da história. Curioso, não? Que maravilhoso isso. Olha só onde a pessoa pode chegar, independente da situação que ela esteja vivendo. Você consegue imaginar onde a sua vida pode chegar, independente do que você está vivendo? Você consegue entender que este reumatismo no sangue, embora algo muito sério, muito grave, e para a ciência como algo somente possível ser controlado por remédios e não exterminado, você consegue entender que você pode vencer isso, obviamente não por suas forças, obviamente que não por uma ideia sua, apenas por uma vontade. É óbvio que começa por uma vontade, mas você precisa ter Deus, você precisa buscar em Deus, você precisa entender que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Você precisa colocar essa palavra de espírito e vida dentro de você. Você precisa entender isso. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu vou te dar a mensagem que está aqui em Provérbios 18. O versículo é de número 14, que diz: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Observe que todas essas pessoas que nós estamos comentando aqui neste programa, todas receberam palavras pesadas, capazes de abater o espírito, capazes de derrubar qualquer pessoa. Mas como Salomão disse aqui, o espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Foi buscando em Deus, foi buscando na palavra, foi recorrendo o auxílio do Deus Todo-Poderoso que foram recebendo força, recebendo alegria, recebendo fé e passando a enxergar a situação conforme Deus mostra. Uma coisa é sempre você enxergar conforme os seus olhos enxergam, mas outra coisa é aquilo que Deus faz você enxergar.
E eu sei que Deus está fazendo você enxergar a sua cura. Deus está fazendo você enxergar o seu milagre, a transformação da sua vida. Eu creio nisso. Se você buscar em Deus, Ele vai te fortalecer. Se você buscar no Senhor, Ele vai te abençoar de maneira extraordinária. Eu repito para você, Provérbios 18:14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Se você desistir, ninguém vai poder fazer nada por você. Mas se você confiar em Deus, Deus vai te dar uma grande vitória. Vamos aqui entender como é que isso tudo acabou, como que isso tudo terminou na vida do Anderson e na vida da sua mãe, Penha Lucas. Em 95, vem uma triste notícia. Meu pai faleceu, foi enterrado no domingo, aí na segunda-feira, né, o responsável lá, o dono, foi lá e retirou a gente de lá. Eu não tinha onde morar. Às vezes a gente morava dentro de uma quadra de futebol e eu cuidava daquela quadra, sabe? Cuidava lavando roupa, rastelando. Pelo menos não fiquei na rua, né? Graças a Deus. Meu irmão levantou um quarto, coloquei uma cama, beliche, coloquei umas coisinhas lá que dá. Mas não tinha banheiro, não tinha tanque, não tinha pia, era mesmo só para dormir, era tudo lá de fora. Nunca deixou de buscar Deus, mesmo na luta, na dificuldade, já todo domingo, participava das vigílias. Todo dia de manhã eu orava. Aí eu falei com Deus, aí eu já fui falando, citando, eu falei, eu quero um lugar onde que eu possa morar, que eu tenho condições de pagar e possa criar meus filhos em um lugar sossegado. Tinha vez que eu ia fazer faxina longe de casa, eu deixava os dois em casa, sabe? E era uma luta danada. Após 4 anos de oração, o sonho de ter a casa própria está próximo de se realizar. Quando chegou lá no banco, aí o gerente chegou e perguntou para mim assim, a senhora vai pegar esse dinheiro para quê? Eu falei, para mim comprar minha casa, eu preciso de 25 mil. Aí ele olhou e falou, a senhora tem uns 25 mil. Deus deu a oportunidade dela de comprar isso aqui. Foi um milagre de Deus tão grande, que dia 10 de maio eu estava aqui dentro do meu apartamento. Aqui não tinha reforma nenhuma, só tinha carpete. Depois que eu me associei, irmã, foi uma bênção, foi uma maravilha. Meu salário aumentou, eu reformei meu apartamento todo, nunca mais faltou nada. Continuo fiel no associado. Foi presente de Deus mesmo. Tem um apartamento que tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, né? Tem elevador, tem a quadra de futebol para as crianças brincar, tem um salão de festa, tem a garagem, sabe? Para mim foi uma bênção, nossa, foi uma coisa ótima, foi uma maravilha. Deus é maravilhoso, Ele transformou a minha vida e da minha família. Meus amigos, se na vida da Penha deu tudo certo, na sua também vai dar, em nome de Jesus. Creia no Senhor, seu Deus. Segure com todas as forças, porque Ele vai fazer uma obra extraordinária na sua vida. Meus amigos, olha, eu vou pegar aqui a minha água, eu quero que você faça da mesma forma e nós vamos orar e abençoar toda a sua vida e a sua família. Fique ligado em Deus e receba a vitória em nome de Jesus. Pai, é para a glória do Senhor que eu abençoo esta água. E eu sei que para todos que estão necessitados, este é o momento da vitória. Em nome de Cristo Jesus, tomamos posse da bênção para a glória do Senhor. Beba desta água. Um pouco desta água já é o suficiente para você receber a sua bênção. Meus amigos, eu quero te receber lá na Igreja da Graça da Cidade de Deus, Rua Edgar Werneck, 1313. Eu faço questão e será muita alegria receber você. Eu deixo para você aqui o meu abraço e que Deus te dê um ótimo dia. Que a força de Deus te acompanhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Termine agora com o musical e que Deus te abençoe. Incontáveis são tuas maravilhas. Não vou deixar para amanhã o meu melhor dia. Usarei minha fé, viverei milagres. Por que deixar para depois, se depois pode ser?